Opa, eu sou a Joana. E eu sou o John. E esse aqui é o Finalmente Residente, o podcast onde a gente entrevista os residentes e especialistas das principais instituições aqui de São Paulo. E a ideia aqui é bem simples e clara. A gente vai mandar um papo reto pra você sobre o dia a dia da residência médica, o que é bom, o que é ruim, perrengue, quais são as histórias mais engraçadas. E a gente vai falar também sobre... carreira, não é não, John? Bora. Quais que são as possibilidades de trabalho, quanto que ganha um especialista daquela área, porque é isso que a gente quer saber no final do dia. É 20, é 50, é 100 mil reais? Então, cola aqui no episódio pra você descobrir. Bora? Bora! Galera, antes de começar o episódio, eu tenho um disclaimer rapidinho pra fazer, que é o seguinte: esse podcast já foi gravado tem um tempinho, e nele a gente conta nada mais, nada menos com a presença do João, que era nosso host aqui em conjunto. Eu, John, João, o tríade J e John, tudo meio fonema. Dudu e Edu. Dudu. E o João vai estar com a gente aqui nesse podcast de clínica médica. Então, não estranhem, muito pelo contrário, aproveitem a presença aqui do João. Esse episódio está sensacional. Podcast tem essas coisas, a gente pré-grava algumas coisas. Então, vamos com tudo para esse episódio. Até daqui a pouquinho. E hoje, John, a gente recebe o Rodolfo, né, que fez a residência junto contigo de clínica médica, mas vamos deixar ele mesmo se apresentar. Fala, galera, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Rodolfo, né? Eu fiz a minha graduação lá em Natal, na Federal do Rio Grande do Norte. Daí eu fiz a complementação, comecei a residência de clínica na Unicamp, junto dessa figura ilustre aí, John. E aí, em seguida, comecei a minha residência de endócrino, não terminei, e agora eu sou o preceptor da residência lá junto dos demais residentes. É um currículo e tanto, hein? É, de peso, né? E pensar que fez junto comigo, né? Ô, John, já começa por aí. O que aconteceu que o Rodolfo tomou o caminho do sucesso e você estagnou ali na clínica médica? Sabe que eu tô lembrando do nosso primeiro convidado? Quando a gente falou lá do ranking, da oftalmo, não sei o que o John falou, nunca que eu vou ser o primeiro. A gente agora descobriu quem vai ser o primeiro, né, não, Rodolfo? Quem provavelmente foi o primeiro aí da residência. Se houvesse um ranking... Rodolfo. Eu vou, com certeza. Não sei o que aconteceu, porque ele também matava estágio pra ir no bar tomar café comigo. Não sei. No final do R2, né, Rodolfo? Opa, quem nunca? Cafezinho. Ô, John, mas esse já é um gancho interessante pra galera saber. A gente falou que o Rodolfo tomou uma trajetória de sucesso, ele vai contar ao longo do episódio. E a tua trajetória aí, cara? Por que tu parou na clínica? Tinha um caminho adicional ali que você ia seguir? Eu sei que você prestou uma prova de residência. Conta pra galera essa história, que essa história é boa. Então, gente, eu prestei no final... Conta como é que eu tava no final do R2, Rodolfo. Tava no leve burnout. Um leve. Cara, tava totalmente burnoutado no final do R2. Tava, cara, bruto, ríspido. Bruto. Você lembra disso, Rodolfo? Que isso, quem nunca, né? O cara mal vivia na faculdade, lá na residência, o cara vivia mais nos bares. Pô, ia ficar mais em casa lá. Nossa. Os coleguinhas ficavam cobrindo ele nos ambulatórios, mas eu vou deixar ele pra falar um pouco mais aí. John... Como é que era? John... Não era John Quebra-Mão, era John o Grosso. Não era? John Como é que foi? Ele já não sabe coisa nenhuma. Alguém já te entregou. Não sei, não vou te lembrar. Mas foi um burnout mesmo, e comecei a estudar pra prova de R3, cara. Tudo piorou. E tudo piorou, a gente tava todo mundo muito quieto, todo mundo se olhava e falava, não, tá tudo certo, tá tudo bem, então vamos voar. Mas no fim das contas, tava a galera tudo já de saco cheio, tava passando muito tempo no hospital. E aí eu prestei prova de R3, fiz até algumas provas práticas para onco e não fui além. Porque eu já tava com viagem marcada pra Grécia, já tava com um monte de outras prioridades, que a residência, o R3 não era uma prioridade. E tava muito precisando descansar, de fato. E aí depois encontrei a Medo e me apaixonei, fez muito sentido e tô hoje full time aqui. Mas isso hoje em dia cada vez é uma escolha mais comum. Não burnoutar, ir pra Grécia e vir pra Medo, nessa ordem necessariamente. Mas... todo mundo já pensou nisso um dia, né? Opa. Nossa, essa é verdade. Ó, galera de burnout de plantão que tá finalizando o R2, saibam que é uma possibilidade, chame a gente no direct.
Mas não só isso, cada vez mais a gente vê gente terminando o acesso direto e tomando um tempo pra organizar a vida, pra tirar um dinheirinho, pra casar. Por que não? Agora a pandemia ferrou tudo, mas não é tão incomum, né? Cada vez mais a galera desacelera um pouco aí depois de terminar o acesso direto e às vezes até antes de tirar o acesso direto. Vai pras Forças Armadas. Tem um papo aí pra gente bater, né, Rodolfo? Você? Opa, vamos lá. Até fazendo o gancho de casamento, tem gente que casa no R1. Né, Rodolfo? Tem gente que casa no R1, Rodolfo. E não convida. Senti um ressentimento aí no ar. Essa época, esse lustre não era muito próximo de mim ainda, né? Eu fui conhecer essa lenda aí mais no final do R1. Mas aí, com certeza, se eu tivesse conhecido ele antes, eu não teria convidado. Ô, Rodolfo, deixa eu te perguntar, cara. Tu saiu de Natal, prestou as provas de residência, passou aqui na Unicamp para fazer a clínica médica em si. E aí, mas você não veio direto, né? A gente estava conversando antes, você falou que fez um tempo de serviço militar, né? Como é que foi isso? Foi obrigatório? Foi opcional? Você mesmo quis servir? Conta um pouco essa história pra gente. É isso aí, eu fiz um pit stop, né? Antes de entrar no R1, eu acabei servindo as Forças Armadas de forma voluntária. Eu acabei ficando na Marinha, não porque eu queria, pelo contrário. Eu escolhi... Eu acabei escolhendo... Você tinha prioridade para a escolha, eu escolhi, acho que Exército em primeiro lugar, Aeronáutica. E aí nem deixei em branco a terceira opção. E aí caí em qual? Marinha, né? Que era o mais difícil, óbvio. O que menos dava pra quebrar a mão. Opa, é isso aí. E aí, assim, realmente era um treinamento bem pesado, bem complexo lá. Eu vou contar com mais detalhes aí, mas de modo geral, assim, foi uma experiência única. É um tipo diferente de serviço, né? Você vai trabalhar com outras pessoas, envolve militarismo, toda hierarquia, mas foi uma experiência bem rica, vamos dizer assim. Eu acho bem válido você fazer realmente o pit stop, ou seja, antes do R1 ou entre o R2 e o R3. Ah, legal. Ô, Rodolfo, você escolheu... Por que motivo, assim, que você se voluntariou para fazer? Dinheiro, junto com pegar experiência? O que passou na sua cabeça nessa época? Um pouco de cada, realmente, assim. Legal. Foi para fazer aquele velho pé de meia, né? Juntar um pouco de dinheiro. Já existia essa possibilidade do casamento, né? Já estava tudo meio que programado, no final do R1, talvez a gente já casasse, então já uniu o útil ao agradável, essa parte aí. E também, claro, né? Pegar um pouco de experiência, não chegar tão cru assim pro R1. E foi isso, acho que um pouco de cada aí. Legal. E por que tu chegou cru no R1? Brincadeira, Rodolfo, era mal bom. Pô, eu lembro até hoje que na residência de clínica, no HC, a gente também... Você tinha pessoas que vieram direto e tinha pessoas que trabalharam durante um tempo. E para mim foi muito marcante, porque tem um que eles chamam de bootcamp, que são 3 dias antes do início da residência que você faz um treinamento ali, treinamento em procedimentos e tal. Tem um treinamento bem legal. E aí eu lembro que tinha muito atendimento prático e um dos caras que me chamou a atenção, o nome dele putz, se eu não me engano, ele é de Natal também, Gabriel Leiros, não sei se você conhece. Sei sim quem é. Pô, ele também fez serviço militar, se eu não me engano, não lembro qual se ele foi pro exército, mas me marcou muito que nos atendimentos práticos, a desenvoltura que ele tinha na hora de conduzir o caso, na hora de falar das doses, das prescrições, quem é esse cara que sabe? Para mim era nítido esse gap entre o que eu tinha de conhecimento naquele momento e o que ele tinha. E assim, além de a gente trabalhar lá no hospital, né, fazer pronto-socorro, sala de emergência, fazer um pouco de consultório, de clínica médica, então você via um pouco de cada, a gente pegava muito de acidentes de mergulho, né, então era uma medicina completamente diferente, paciente para cama hiperbárica, então assim, era outro mundo, outra realidade, outra medicina, então assim, foi uma coisa bem rica realmente a experiência. Da hora. Que bacana. E outra coisa que me chamou a atenção é quanto o Rodolfo se voluntariou
Lá no Espírito Santo a galera é famosa por dar um quebra de asa, dar um migué. Rapaz, o que surge de Uma gente comorbidade. incapaz nesse momento. Parece até fila da vacina. Rapaz, tinha amigo meu que eu não posso Pfizer. falar o nome. Pfizer. Pô, não posso nem falar aqui, entregar aqui ao vivo, mas o cara jogou bola no time da faculdade os 6 anos e quando chegou lá no exército em si para apresentar, não chegou com um atestado que o joelho era ferrado, o pé era quebrado, você lia assim, não, esse cara não consegue andar. Ué, mas ele jogou bola e ele se quebrou todo e não pôde ir pro exército, né? É a história que ele contou lá e Exatamente. escapou. Lá no Rio também é assim. Santa Catarina é assim? Cara, lá eles nem chamam. Lá é É, difícil. no Rio é difícil, todo mundo tem vai. reserva de contingente, né? Então é bem poucas pessoas que vão. O Rio é junto com o Espírito O Rio e Santo. Espírito Santo, então todo mundo é convocado, é. Legal. E- Mas o Rodolfo, tu fez com a Gabi, né? A tua esposa, a Marinha, né? O ano de Marinha. Eu fiquei na Marinha e ela ficou no Exército. Ah, ela ficou no exército? Pô, que da hora, né? Difícil a gente ver mulher se voluntariando pro exército. As poucas amigas que eu tive que fizeram, mesma sensação que você, João. Galera chegou... Eu tive uma colega na pediatria que tinha feito, acho que exército brasileiro, e chegou num nível, assim, muito maior. Passando caso com segurança, tocando paciente, tocando a enfermaria sozinha, sem medo, sabe? Já chega safo. Eu acho que isso é bem legal, é uma consideração interessante aí. Total. Maneiro. O negócio que eu ia falar dos dois é que os dois tinham uma postura diferenciada real, assim. Eles chegavam, assim... Passava plantão assim, eu falava, ei, o que eles têm aqui? O que eles já fizeram que eu não fiz? Oi, eles são aquele tipo de médico que você, quando você chega no plantão e vê que eram eles que estavam no plantão, você fica até aliviado. Os pacientes estão bem conduzidos. Total. Você sabe que a bola vai vir redonda, por mais que o plantão esteja caótico. Às vezes a sala tá cheia. Mas, velho, o cara conduziu bem aqueles pacientes que estão ali. Então dá até uma tranquilidade. Ô, Rodolfo, e vem cá, a gente tá falando, especulando um monte de coisa aqui, falando, não, porque o Rodolfo, o John aqui já te elogiou pra caramba, mas eu queria saber de você. Isso tudo que a gente tá falando, você sentia na pele? Você entrou no R1 tranquilo? Você falou, não, mato no peito qualquer coisa, tô tranquilo. Como é que foi essa adaptação aí pro R1? Sair de Natal, vir pra Campinas? Conta um pouquinho. Não, então, assim, é uma realidade totalmente diferente, né? Assim, eu me lembro que, acho que a primeira semana já do R1, eu já comecei logo, assim, um plantão no pronto-socorro, aquele plantão extremamente caótico. Então, assim, tinha muita coisa diferente, né? Então, a começar até pela prescrição, que a gente lá em Natal, a gente é acostumado a chamar o destro e HGT, né? Então... É nóis. E aí, na prescrição, já levou aquela paulada lá da técnica da enfermagem. Ô, doutor, o que é HGT aqui? Então, assim, já foi levando paulada ali da técnica de enfermagem, dos pacientes chegando extremamente complexos. Então, assim, não tem... Apesar de que, assim, a gente tinha um pouco de experiência prévia na Marinha, mas chega muita coisa diferente, né? Então, aí você sente aquele frio na barriga e vamos lá, agora vamos ter que aprender... Vamos chegar aqui, vamos do zero e vamos pra cima. E um perfil muito diferente de paciente, né, Rodolfo? Assim, a gente, com certeza, a complexidade da Unicamp e depois da Paulista não tem comparação com o Exército ou qualquer outra coisa aí mais tranquila, menos referenciada, né? E aí, o que te motivou, Rodolfo? Porque Natal, cidade, muito bacana, né? Do que a gente conversa, tive amigos também de residência que vieram de lá. O que te motivou a sair de lá e vir para cá? É o conhecimento por si só, né? A gente, São Paulo, o eixo sudeste, de modo geral, né? Conhecido por ter as melhores escolas, as melhores faculdades, os melhores hospitais. A infraestrutura, de modo geral, é muito melhor, né? Então, assim, procurar o saber novo, né? Assim, você se interessar por uma área completamente diferente do que você está acostumado a conhecer, até as próprias doenças em si, né? Tem aquelas doenças tropicais que são diferentes das doenças do Sudeste. Então, assim, e ter essa variabilidade, essa variedade, na verdade, de várias... poder conhecer várias doenças, ter acesso a vários tipos de tratamentos. Então, acho que foi tudo isso que levou em consideração. E lá em Natal, a gente tem vamos dizer assim, essa cultura, né? Sair do estado e vir para São Paulo, sobretudo, né? Para as principais escolas. Em Santa Catarina, a gente não tinha essa cultura, sabia? Não sei, o pessoal não costumava sair, assim. Se saía para Porto Alegre, no máximo.
Aí o Alexandre chegou batendo o pé na porta aqui em São Paulo, né? Foi o Alexandre que Foi o puxou. Alexandre, mentira, juro não é pra possível. vocês. Não duvido. Foi. Aí Alexandre fazendo ele escola. foi lá e, abriu lista de tudo e tal. Aí começou a mudar um pouco, assim. E hoje a gente já vê muitos calouros, tipo, muitos mesmo, assim, que estão vindo aqui pra São Paulo, estão se dando muito bem. Mas você também, né, John? Você era da turma do Alexandre Era a também. dupla do internato dele. Puxou a fila junto com ele, né? Um pra Campinas. Eu parei um ano, né? Eu não prestei no ano que eu me formei, eu parei um ano. Pra também me fazer um pé de meia. Tadinho, né? Pra Grécia, né? Um E pé pra de Grécia. meia. Um pé de meia pra poder viajar pra Grécia. O pé de meia do John, que era 15 mil reais por mês pra sobreviver em São É Paulo. verdade. Totalmente fora da casinha. Totalmente fora da noção da vida. O cara segue um alto estilo de vida, né? Ele queria comprar um ofurô aqui em São Paulo, comer no Michelin. Prioridades, né, estrelas, gente? Mas não tinha essa cultura. E aí, depois eu vim, assim, muito impulsionado também pela... Pô, é possível, sabe? E lá em Natal, né, Rodolfo, tem uma cultura muito grande. Vem uma galera, assim, né, que se prepara. Tu comentou que vocês passaram um mês aqui, né, fazendo prova. Isso, a gente passou um mês antes da prova do R1, então a gente meio que se muda mesmo, né? Fica todo mundo confinado nos apartamentos, dividindo aluguel, estudando todo mundo junto. Então, realmente tem essa cultura mesmo, assim, de sair, pelo menos, acho que 50% da minha turma, ela veio pra cá, pra São Paulo. Caraca. É um número muito expressivo, né? P menor que 005. Isso é interessante, né? Porque tem várias faculdades de medicina onde essa fronteira do que é possível já foi destruída. Então, a galera já sabe que tem vários veteranos que passaram, então, puta, se fulano conseguiu, eu também consigo. Porque ele não era nada diferente. Você conheceu o cara na faculdade, você tocou ele, ela, quem quer que seja. E tem várias faculdades de medicina que abriram, né, mais recentemente, que formaram as primeiras turmas há poucos anos, em que a galera ainda tem muito essa mentalidade de que, putz, é surreal, que São Paulo é muito difícil, que só passa lá quem é fora da curva, mas na verdade não, né? Se você conseguir ter uma boa preparação e se dedicar a isso, a gente sabe que, independente da faculdade que você fez, qualquer um consegue chegar, seja na USP, na Unifesp, na Unicamp, onde quer que seja, aqui em São Paulo. É isso aí. Ô, Rodolfo, deixa eu te perguntar, a gente tá batendo papo aqui e tal, agora eu quero saber um pouquinho da sua experiência dentro da residência mesmo. São 2 anos, né, clínica? E teve algum ano que você gostou mais? Como é que foi mais ou menos os estágios que você rodou? Onde você gostou mais de rodar? Algum estágio que, sei lá, você repetiria? Que foi uma experiência muito bacana. E aí, se quiser contar um pouco até das histórias, dos casos que você já atendeu, fica à vontade aí. Então, o R1 é uma curva de aprendizado absurda, né? Acho que o primeiro ano é o que o residente acaba, na clínica sobretudo, né? Que acaba aprendendo um pouco mais, até diria até demais. O R2 é aquele estágio que você acaba lapidando mais o conhecimento, né? Filtra uma coisa aqui, acaba se aperfeiçoando um pouco ali. Mas os estágios que eu acho que eu mais gostei mesmo, acho que a enfermaria da clínica médica é um estágio extremamente rico. São casos extremamente complexos das mais variadas patologias. É um estágio que é bem intenso, a gente fica 3 meses seguidos junto do ambulatório da clínica médica, então bem pesado o estágio. A gente chega super cedo, sai super tarde, mas apesar disso é um estágio que você aprende bastante, né? Porque os chefes são muito bons. Legal. E além disso, né, tem um estágio, na verdade, um hospital que a gente roda, que é um afiliado do Unicamp, que é um hospital secundário, chama Sumaré. É um hospital super organizado, assim, a logística funciona super bem. E a gente roda no pronto-socorro também nesse hospital. Então, assim, o residente da clínica, ele é tudo. Ele é o residente da cardio, ele é o residente da neuro. Então, lá você normaliza infarto. Exatamente. Passa café, cozinha, passa caso. Um pouco de cada, né, amigo? E é assim, você tromboliza infarto, AVC, você, enfim, passar marca-passo transvenoso. Jesus. Você é muito bom. Ô, John, então, você sabe passar marca-passo transvenoso? Aprendi. Olha só. Tava lá, né? Vivi. Tava. É melhor do que viver a primeira experiência no plantão, né? Comigo foi no plantão da UTI. Foi num plantão pós-formado? Não, tava na residência já acho que tava no R2 e eu já tinha visto passar umas 3, 4 vezes, mas chegou um infarto com Supra ali,
tinha pegado coronária direita, o paciente fez um BAVT, tava chocado, e aí eu quis mandar o cara pra hemodinâmica, o hemodinamicista não quis receber, porque já tinha... Eu peguei esse paciente na UTI, o paciente já tava mais de 24 horas no hospital e não tinha sido bem conduzido, né? E aí quando chegou pra mim, tinha indicação clara de ir pra hemodinâmica ainda, mas o hemodinamicista ele não quis receber. E aí vai João passar o marca-passo olhando o vídeo no YouTube ali. Deixa eu ver como Quem faz. nunca? Putz, o paciente tava mexendo. Aí, putz, foi complexo. Tive que entubar o paciente. Não, pera, mas deu bom? Deu. Assim, não pro paciente. Pô. Mas deu pra mim, porque eu Exatamente. pro paciente, João? infelizmente, gente, Mas não deu assim, pra eu salvar. perfurei o miocárdio do paciente. Mas é mó difícil, cara, porque pra tu pegar a mão e a sensibilidade pra local marca-passo Sim. Nossa, é tenso. Não, mas pro paciente, o que eu quis dizer aqui? O paciente, ele tinha sido mal conduzido, e é uma das coisas que, às vezes chateiam muito a gente, quando a gente trabalha, principalmente quando você faz uma boa residência de clínica. Eu imagino que o Rodolfo tenha passado por isso em algum momento. Mas você pegou um paciente que estava mal conduzido há mais de 24 horas, se eu não me engano tinha 30 horas já de que ele tinha entrado no hospital e as condutas estavam longe de ser as ideais para ele. E aí o paciente ficou num estado de baixo débito e hipoperfusão por muito tempo, né? Aí, beleza, entubei, passei o marca-passo, aí o doente acabou indo para hemodinâmica, avaliar a coronária, estava, obviamente, quase tudo entupido. Aí fez intervenção, mas fez a intervenção depois, e aí o paciente teve lesão neurológica, né? Por esse estado de baixo débito, muito tempo. Foi um paciente que foi difícil de estubar depois, e ainda assim o neurológico dele não voltou ao normal, né? Então, a diferença é que um bom clínico atendendo ali dentro do cenário de emergência, trombolizando, se tiver que trombolizar, indicando hemodinâmica, pode fazer na vida dos pacientes. Já pegou algum caso assim, Rodolfo, que tenha sido mal conduzido por um outro profissional ali na porta do pronto-socorro? Já assim, né, de vez em quando a gente pegava paciente encaminhado pelo CROSS, né, que é o sistema de regulação, vaga zero, aquele paciente que estava extremamente mal conduzido em outro hospital, e a gente acabava recebendo esses pacientes na sala de emergência, e volta e meia chegava muito paciente complexo, paciente muito grave já, né, que você tinha que tomar, e a sala caótica daquele jeito, padrão Unicamp. Sempre, né? Padrão hospital referenciado. Padrão hospital terciário, isso aí. Exato. Mas o Rodolfo era o queridinho da enfermagem, então ele tinha resenha. E essa é a principal dica que eu acho que ele vai dar. Cola na enfermagem, que é ali que tá o ouro do plantão. É isso mesmo, Rodolfo? Tem que ter ajuda delas. Porque senão, cara, se você não faz uma boa amizade com a enfermagem, acabou o plantão, né? Não, e o que uma equipe boa de enfermagem faz no plantão, né? Isso é real. Aí vira lá a enfermeira, você tá, sei lá, preocupado com outro paciente, você não tá olhando um outro, você tem uma boa enfermeira, cara, uma pessoa que vira ali e fala, doutora, dá uma olhada aqui que tá esquisito, isso aqui. Pô, faz toda a diferença, tá com uma equipe boa, gente boa, bem treinada, tudo pra dar certo. Você pode até não tá não familiarizado com, sei lá, o prontuário, o sistema, mas a enfermagem te salva aí, é sensacional. E a enfermagem era muito boa da Unicamp. Legal. Enfermagem, físio. Sobretudo da sala de emergência. Coisa mesmo. boa. Era Gente, mesmo, hein? Vocês contando as histórias de vocês, de infarto, não sei o que, eu só tô pensando, que bom que eu fiz pediatria. Ô, Rodolfo, e deixa eu te perguntar, a gente perguntou aí de algum caso mal conduzido, mas teve algum caso que mexeu com você, que assim, ficou na tua memória? Teve sim, acho que foi no final do meu R1, paciente que acabou de entrada na sala de emergência, né? Só para situar, fica o R2, fica responsável pela sala de emergência, e o R1, coitado, as macas e sala de emergência, né? Então... E sala de R1 mais responsabilidade. E o café. Tem que tomar conta de tudo, exato. E aí entra o paciente, aquele paciente com um suposto estridor laríngeo, aí tá, tudo bem, então vamos começar a manejar ele, né? Estabilizar o paciente, fazer todas as condutas, tudo direitinho.
E aí, enquanto isso, um resíduo R1 está lá, conversando, tirando a história do paciente, fica o outro residente, seja o outro R1 ou R2, vai lá e vê se tem alguma coisa e catar no prontuário, né? Ver se tem alguma coisa das histórias, pessoal do paciente, internação, enfim. E aí, isso que o paciente lá no distribuidor laringe, a gente fazendo as medicações e o paciente só piorando, ficando mais cianótico, né, rebaixando o sensório, e aí a gente viu que o paciente, na verdade, ele teve um TCE grave e tinha uma estenose de traqueia. E aí o paciente começou a entrar em insuficiência respiratória, e, bom, então vamos ter que entubar agora, né? E aí eu tentei entubar o paciente, né? Coitado do R1. Pausa, mano, pausa. Quem aqui nunca perdeu um tubo aí no R1, né? John? O quê? Um? Perder de vacilar, de não conseguir? Um só, você é louco? Eu tinha uma taxa de sucesso de 50% de intubação na Rio. Era jogar o acaso, era uma moeda pro alto. Vamos ver como John vai conseguir ou não? Vamos ver o quanto que o sol tá batendo naquela sala, que não entra sol. É isso. Não, John entubava super bem o esôfago, isso é. E assim, eu tinha muito azar nos plantões de enfermaria, né? Realmente eu tinha entubado muito nos plantões de enfermaria, então tá, vamos lá, então vamos tentar. Só que aí realmente, assim, você via, a via aérea, ela estava prévia, só que quando você estava introduzindo o tubo, ele não passava, né? Tinha uma estenose super baixa. E aí, tentei uma vez, eu fui um pouco até um medo, não vou tentar mais. E aí o R2 tentou, não conseguiu, e aí começa a lama, né? Quando você passa por várias mãos. Aí fica tenso. E aí começa o ambiente a ficar meio tenso, pesado, e aí o R2 também não conseguiu. O chefe já viu aquela situação, né? Todo mundo se amontoando em cima do paciente ali. Aí o chefe tentou passar, não conseguiu também. E aí começou aquelas... Tá com o papel arriado já. E aí, eis que surge a residente da torácica lá no meio, foi avaliar o paciente, a gente acabou chamando ela. E ela realmente viu que tinha uma via aérea até boa, mas que realmente o tubo não passava. Ela tentou ainda passar um tubo, acho que foi um 7, um 6,5, um tubo super fino já. E aí não progredia, então a gente teve que levar... A sorte que o paciente ventilava super bem. E aí a gente foi ambulando o paciente até o centro cirúrgico e ele teve que, né, passar um broncoscópio rígido para poder dilatar a via aérea e passar um tubo. Então, assim, foi um caso que me marcou bastante esse daí. Só anestésio mesmo para salvar nessa hora, né? E aí veio junto, né, anestésio junto da cirurgia torácica, né, da residente. Legal. Mas foi bem emblemático esse caso aí. Acho que esse caos de insuficiência respiratória eu nunca peguei. Criança é mais difícil ter uma... Não, até que a gente pega alguma estrenose subglótica ali, mas... Engraçado, eu achei que o caso que mais tinha te marcado era eu chegando com sepse na emergência, cara. Teve isso? Sepse alcoólica? Então, pode falar já assim de cara? Pode, por favor. Não, é sepse mesmo ou é sepse alcoólica? Não, a gente na residência falava, né? Quando alguém vinha de ressaca, a gente falava, fulana tá meio séptica ali. Tadinho, né? Não, mas não era não. Conta aí, Rodolfo, minha sepse. Meu Deus. Então, eu tava lá no pronto-socorro, né? Acho que tava com outro colega, não lembro realmente quem agora. E aí eu vendo os pacientes na maca, tal, tudo direitinho, mais um dia normal na vida do R1. E aí eis que surge aquele ser humano passando numa maca, sendo carregado para a sala de emergência. E aí eu fiquei sem entender, eu fiquei chocado assim, né? Eu também. Eu ia fazer essa piada. E aí eu me prontifiquei logo pra colher gaso nele, né? Fazer tudo lá, já preparei o tubo, tudo mais aí. Mas aí acabou que o John nem deixou entubar ele, mas tudo bem. Não deixei nem trocar de roupa. Sabe aquele paciente chato? Falei, não, eu imagino você. Não pega gaso, não, era só uma amidalite, gente, só precisava hidratar. Mentira. Era uma sepse com farinha amidalite. Não era nem sepse. Mentira. Com febre, taquicardia. Cheguei febre, desidratado. Colheu um leuco, tava aumentado. Exato. Nenhuma disfunção orgânica. Tô ligado. Mas fiz um drama lá. Nossa, John, que vergonha. Você tem vergonha? Chorou. Tenho vergonha. Ah, tá, que bom. Meu Deus, chorou. Não chorei. Foi no burnout? Pra pelo menos Não foi. Eu chorei. Cara, o cara fez tudo isso para não trabalhar na RIMO, né? O cara chega em outro nível. É outro nível. Gente, vocês estão destruindo minha reputação, tá? Isso aí. Pessoal, não é assim. Vocês destruíram a minha. Mãe não é assim. Mãe do John. Ô, Rodolfo, conta a experiência pra gente do que é ter como dupla a tua esposa. Eu queria muito saber isso. Isso é real? Opa, certeza. Conta aí, cara. Como é que foi essa
experiência. Então, tem a vantagem e tem as desvantagens. A desvantagem, você não consegue quebrar a mão, né? Igual a John. Não tem nem aquele jeito. Não, se bem que é complicado. Imagina, pô, o cara quebra a mão em cima da própria esposa, chega em casa à Vai noite. dormir no sofá. Vixe, Gabi, é retada. Não, acaba o casamento na hora, né? Não tem nem pra... Mas imagina que ela possa quebrar a mão em cima de você, né? Ou ela já tenha quebrado a mão em cima de você. Cara, mas ela é tão boazinha que ela não faz isso. Ela é muito certa. E quais as desvantagens? Então, Peraí, vamos explorar isso daí. Conta E mais. qual a vantagem? Qual é a vantagem? A Que a gente quer desvantagem eu saber. consigo pensar várias. Não, a vantagem é a parceria, né? Que você acaba aprendendo um pouco mais também. Assim, quando eu tinha dificuldade, assim, a gente é muito parceiro, né? Estamos em áreas diferentes agora, mas no momento de dificuldade, assim, a gente sempre se ajudava. Por exemplo, eu estava com dificuldade no plantão, ou estava doente, então ela me cobria no plantão, assim, de prontidão, que é muito difícil, às vezes, você conseguir passar plantão, né, entre os colegas, porque sempre tem alguém que está meio cansado, está de pós-plantão, então acho que isso é uma das vantagens também. Rodízio de enfermarias, às vezes você estava com um paciente mais complexo, então, deixa que eu pego outro paciente e tal, tudo mais. Então acho que rolava essa facilidade aí de troca de favores, vamos dizer assim. E eu acho que o aprendizado também, assim, já que a gente já compartilhou, assim, do mesmo ambiente, a gente conseguia ter um pouco mais de ânimo para estudar até. Então acho que são essas vantagens mesmo. Tô lembrando aqui, vou entregar, mas não dá nada entregando também. João tem uma história completamente diferente, né? Primeiro que tua esposa não é médica. Segundo que você ficou quantos anos aí, um em cada canto? A gente ficou separado, foram 3 anos, não, foram 4, nem sei já, Jojo, perdi as contas, teve bastante tempo separado. 2 extremos aí, né? E aí, mas é aquele lance assim, né, às vezes tem gente que fica no estado de origem, né, por conta da relação, então tinha uma amiga que era super boa, o nome dela era Emília, e ela queria fazer oftalmologia, ela passou da primeira fase da USP, passou dentro das vagas e não veio fazer a segunda fase porque já tinha saído o resultado de lá do Espírito Santo, então ela tinha passado de oftalmo lá e o marido já trabalhava lá, então ela não queria se deslocar para São Paulo, mesmo se tivesse passado numa grande instituição, né? E conviver com relacionamento à distância é algo assim que é difícil porque a residência já te exige muito ali, são 60, às vezes 70 horas por semana, às vezes você complementa aí com um plantão de 12 horas fora, então é mais carga horária, e além disso você pensa, você vai ver a tua esposa ou tua namorada uma vez por mês, tem que pensar bem assim, se realmente é o que você quer e se vale a pena, mas para mim deu certo, né? Não sei se vai dar. Pra muita gente eu sei que não dá, porque a galera às vezes termina a relação durante a residência. A galera dá uma surtada, né? Nossa, pra mim foi o contrário. O Rodolfo tá aí contando a história, eu tô tipo, Rodolfo, te admiro. Eu tive um namorado na greve da faculdade, durou, sei lá, 2 meses a greve. Tava tudo bem, maravilhoso, aí a gente voltou da greve. 2 semanas eu não aguentava mais olhar na cara do cara. Eu falei, chega, não dá, sai. Você não tem coração, né? Sem citar nomes, qual que foi pra você, na tua visão, a maior treta da residência? Sem citar nomes, pra poder contar a história. O John claramente já sabe qual é a treta, né? Você tá... Eu quero ver a visão dele. Eu tô pensando aqui. Cara, foram tantas. Joga o contexto, João, que aí eu dou aquela palhinha, vai. Alguma briga? Teve briga. Teve briga? Teve briga. Teve puxão de cabelo? E aonde Não. foi, John? Aonde que rolou essa treta? Sala de emergência. E sempre, né? Sala de emergência. Tá ligado? Rolou mesmo. Rolou. Cara, teve uma treta que na verdade foi engraçada, foi super engraçada. Tinha um R mais nosso, não vou citar nomes, claro. E aí ela tava de plantão, como eu falei, o R2 ele fica responsável pela sala de emergência. E aí, eis que entra um paciente qualquer, né? Ela foi atender o paciente. E aí entrou então uma segunda pessoa atrás desse paciente. E aí a nossa irmã fez, não pode entrar acompanhante aqui não. Acompanhante aqui dentro da sala tá proibido. Só que eis que a suposta acompanhante era só
chefe da coordenação da emergência. Errou! Então, assim, Nossa, tomou uma comida. Foi chato. tomou aquela comida de rabo feia depois. Foi. Nossa, mas teve muita treta. Teve de residente apontando o dedo na cara do chefe. Mas por conta de quê? Residente faz... discussão de paciente mesmo do pronto-socorro, né? Que ele não concordava, era um paciente... Não lembro bem o contexto que era o paciente, mas ele não concordava com era um paciente que veio proveniente da pediatria. E aí o residente queria devolver para a pediatria, na verdade. E aí rolou essa disputa aí entre condutas entre ele, o residente e o chefe da pediatria do pronto-socorro. Nossa, foi bem feio lá no pronto-socorro o negócio. No meu segundo dia eu já arrumei uma treta no pronto-socorro. Que é isso, John? Mas eu era vítima. John Barraqueiro. Não, quietinho, achava que ia ser expulso. Rolava muito o quê? Treta? Nossa, Meu Deus, gente. Achei que Muito. Campinas era amorzinho, paz e amor. que nada. Meio do mato. Mas era bom. Não, era muito bom dar plantão com o John. Por quê? Pera aí que eu quero chutar. Eu imagino que o John seja aquele cara assim. Ele é o cara que tem aquele princípio de confusão, tem aquele fogo, o cara que joga gasolina e sai correndo, né? E aí só fica acompanhando no bastidor o fogo. Cara, pra mim, John é o cara que leva comida pro plantão. Com certeza. John leva o Bingo, banquete. bingo. Isso aí. Acertou na Se fosse pra música. chutar. Tem cara, John, Não é tem que ele cara. era bom, que ele era safo. Não, nada disso. Nada. Não. Era só pra comida mesmo. Plantão de 24 horas eu ia com uns 4 quilos de comida, né? Nu. O John levava sushi, levava lá. Comida levava fancy tudo pro ainda. plantão. Comida Era total. chique. Total. Não passava esse perrengue, não. Não, ia perguntar só que vocês estão falando de plantão, quero saber. Rodolfo, pelo visto, era pé frio na residência, né? Eu era assim. Pé frio. Plantão, minha esposa ficava tirando sarro de mim, né? Que quando eu ia dar plantão de enfermaria, ela falava, já sei que vai entubar uns 2 hoje. Vocês eram o quê, João? Pé frio ou pé quente? Eu era... Não, Pé pé morno. morno. Pé morno. Eu acho que o meu era quente também. Nossa, gente, meu pé era no Frozen total. É? Total. Todo Mas quando paciente... você é R1, às vezes você quer um pé frozen, né? Porque Não, era ótimo. Eu adorava. O pessoal da UTI trocava plantão pra dar plantão comigo. Porque invariavelmente vinha tubo, vinha parada, vinha um monte de coisa bizarra. E aí, Rodolfo, como é que foi a transição, cara? Porque você termina a residência de clínica na Unicamp, a gente sabe que lá também tem um serviço de endocrinologia, mas por que você resolveu vir fazer a endocrinologia aqui na Unifesp? Então, minha esposa, ela sempre quis onco, né? Então, a onco, realmente em São Paulo, ela realmente focou mais no ICESP, né? Junto ao Hospital das Clínicas. Então, ela resolveu concentrar todas essas provas de oncologia aqui em São Paulo mesmo. E então, eu resolvi acompanhá-la também. Eu acabei concentrando todas as minhas provas de endocrinologia também aqui em São Paulo. Apesar de que o serviço da Unicamp também é muito bom, sobretudo em algumas áreas, como tireoide, diabetes, então desenvolvimento, que são sub-áreas da endócrina. Mas eu acabei realmente, foi uma decisão pessoal mesmo, eu acabei concentrando tudo em São Paulo. Esse casal foram residentes homenageados, gente. Olha só. Ela sabia e que ele. Tinha isso? Ela e ele, no R3. Que da hora. Chique, hein? Pô, Galera é que fera. chique. Na minha não tinha nada disso não, hein? Residente homenageado, né? Nada, plaquinha e tudo. E que isso? Estátua e coisa. E se destacava por conta de quê, John? Os dois? Vamos lá. A Gabi, ela se destaca, eu acho que pela resolutividade, postura. Ela é arretada demais, assim, ela resolve. Ela resolve, assim, tem 7 problemas lá, ela resolve, sabe? E o Rodolfo, pela responsabilidade, eu acho. Ele é um cara muito parceiro. Não parece, pelo jeito que ele tá me falando de mim, mas ele é um cara muito parceiro, é um cara muito próximo dos pacientes, um cara bom de coração. Então, acho que é por isso, assim, eu acho que são coisas bem valorizadas dentro de um serviço, né? De fato. Ô, Rodolfo. É isso aí. Devia ter chamado ele pro casamento, tem Cara, sacanagem. Pois é. E aí, Rodolfo, qual que foi a grande diferença que você viu entre morar em Campinas e morar aqui na capital, São Paulo, e nos dois serviços, né? Unifesp, Unicamp, que balanço você faz aí dessas duas experiências? São Paulo é aquela loucura, né? Aquela cidade caótica, mas que você acaba aprendendo a gostar aos poucos.
Campinas, ela é bem parecida com Natal, minha cidade. Se ela tivesse uma prainha ali e tal, ia ser bem parecida mesmo. Mas eu gostei muito de Campinas, a cidade em si, realmente, assim, bem organizada. Parece muito realmente com minha cidade, com Natal. E morar em São Paulo realmente foi um pouco um desafio por causa desse trânsito, a loucura, né? Um pouco mais intenso a vida aqui. Mas eu acho que eu já tinha me acostumado um pouco mais por causa da convivência, né, com todo mundo. Tem muita gente em São Paulo, então acho que eu acabei já ficando um pouco mais preparado, vamos dizer assim, né, para essa mudança aqui de São Paulo. E de vez em quando a gente acabava vindo para cá também, né, por familiares. Então acho que deu uma facilitada também nessa parte aí. Rodolfo, deixa eu te fazer uma pergunta. 5 coisas que uma pessoa que está ouvindo esse podcast precisa desenvolver para chegar voando em uma residência aqui em São Paulo. Fala aí, o teu top 5. Cara, 5 coisas, vamos lá. Acho que desenvoltura, acho que atenção com o paciente, acho que também é isso. Você ser extremamente proativo, acho que conta muito na residência. Estudar, claro, ou seja, se aperfeiçoar nas doenças e ser parceiro. Acho que parceria, acho que juntamente com seus colegas, amigos na residência, acho que conta muito. Então acho que seriam esses 5 fatores aí. Uma coisa que você falou, John, você tava falando, é Gabi, né, Rodolfo, sua esposa? Isso aí. A gente enfiou a Gabi no meio do caminho, que vem Gabi, pronto. E uma coisa que você falou, eu acho que é muito da hora. A gente não repara como é importante você ter um médico resolutivo, né? A resolutividade é uma coisa que a residência te ensina muito. E às vezes a gente chega, porque tá inseguro, porque ainda tá muito com dúvida, e acaba que você, no início é muito pouco resolutivo. Tudo demora um século pra você decidir. Pra pedir exame demora pra caramba, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais que você aprende na residência, e que é uma das coisas mais importantes pra você trabalhar. Pô, pode ser que às vezes você vai... se te tomasse mais tempo, você ia resolver, você ia chegar num diagnóstico melhor, mas às vezes você, na quantidade, você acerta uma parte do diagnóstico de uma maneira mais resolutiva. Então, vamos tocar isso aí. Acho que é muito importante isso, porque eu era uma pessoa muito pouco resolutiva no início da residência. E o ambiente onde você tá, sobretudo no pronto-socorro, né, você tem que ser resolutivo. Não adianta você ser o cara mais inteligente, o cara brilhante, se você não consegue resolver, né, de forma proativa a vida do paciente, que vão se acumulando trilhões de fichas lá fora, passando grave. Não, e eu acho total que resolutividade é uma forma de ser muito inteligente, porque você resolve as coisas de uma maneira rápida, você tem tempo e energia pra pensar em outras coisas. Você não fica se quebrando, fazendo 1000 decisões sobre um paciente, ficando cansado. E aí os outros, você começa a empilhar, começa a confundir os casos. É bem bacana isso. E para tornar até mais claro a resolutividade, tem algumas coisas que, para quem tá ouvindo aqui, que vale muito a pena desenvolver. Ser resolutivo, o que é? Ser sociável, ou seja, tem que se comunicar muito bem com a equipe multidisciplinar, saber se comunicar muito bem para vender a tua dificuldade pro pessoal da UTI, pro pessoal da enfermaria, para eles poderem tomar a tua dor ali como um gestor. Essa é uma outra habilidade, ser um bom gestor, para que você consiga dar vazão no pronto-socorro, consiga descer o teu paciente que estabilizou na enfermaria para uma UTI. Então, ser sociável, ser um bom gestor e não ficar tapado. Tem que ter aquela postura de que tu vai tomar decisões, que tu vai se responsabilizar por aquele setor que tu tá, principalmente no R2, tá? Tu vai tomar aquilo ali como um problema teu e que tu vai resolver, que tu vai chegar um pouco mais cedo para gerenciar leito, sabe? E a gente, como médico, a gente às vezes valoriza, hipervaloriza a inteligência técnica, mas isso que tá envolto dentro do nosso trabalho, as pessoas que não desenvolvem são vistas como piores dentro de um programa de residência. Pra gente fechar aqui, Rodolfo, se você pudesse aí voltar no tempo, que frase você diria ali pra você mesmo no primeiro dia do R1? Que conselho você daria pra esse cara? Que absorver o máximo que você possa aí durante a residência, seja extrair o máximo, né, assim, todo o conhecimento que o paciente possa passar para você. Eu costumo dizer, né, que a residência ela lhe traz 2 legados. Um realmente é o crescimento pessoal, você sair de casa, você se tornar uma pessoa mais adulta, seja em vários diversos segmentos, né? Do ponto de vista social, enfim, é um crescimento pessoal exponencial. E além disso, né, você saber aprender com o paciente, né, extrair ao máximo todo o conhecimento que ele possa passar para você. Porque às vezes você se prende muito a um conhecimento teórico, né? Mas muitas vezes você acaba aprendendo um pouco muito mais com o paciente do que você conseguiria extrair realmente aquele conhecimento através de um livro, um artigo e tudo mais.
Acho que um respeito com o paciente acima de tudo. Boa. Sensacional. Obrigado, Rodolfo, pela participação, por dividir as tuas histórias, mas principalmente as histórias do John aqui também. Depois a gente conversa, cara. Rodolfo, muito obrigada pela participação, viu? Cara, Valeu, galera. Obrigadão aí. Um abraço pra vocês, hein? Beijo grande. valeu! Valeu. E esse foi mais um episódio do Finalmente Residente. Foi bom, deu bom, né, John? O tema do episódio foi os podres do John. Basicamente, se eu botar um tema central, foi isso, né, John? Deus, Pai Todo-Poderoso. Mas é isso aí, né? A gente vai descobrindo cada vez mais um pouco da história do John, que esse é o tema central. Não, tô brincando, gente. Mas é isso aí. Se você tá gostando, faz o seguinte: encaminha esse podcast para aquele teu amigo que quer fazer clínica médica aqui em São Paulo, que tenha Unicamp como uma das opções aí de futuro. E siga a gente nas redes sociais, né? No @medway.residência-médica. Deixa seu feedback lá, manda pra gente no direct. A gente gosta de saber. Se você tá gostando, manda também sua sugestão de especialidade que você ainda quer ouvir a gente trazer essa resenha gostosa, né, Ju? Vocês sabem que a gente faz. O que vocês não pedem chorando que a gente não faz sorrindo? Na verdade, John. Então, né? Valeu, gente. Divulguem aí e bora que bora. Até a próxima. Bora, beijo. Beijo.